Boa noite, pessoal. Tá entrando aí. Hoje a gente vai dar sequência ao nosso estudo no livro de Jonas. Estamos meditando nesse livro, né? Livro do profeta Jonas. Já foram 2 dias trabalhando no capítulo 1. Hoje a gente deve, né, finalizar aqui o capítulo 2, começar e finalizar o capítulo 2. E assim e dando sequência, né? Nas meditações e no que a gente tem aprendido aqui no livro de Jonas. Então, se você tem sua Bíblia aí, ou vai abrir a sua Bíblia, ou vai ligar a sua Bíblia, abra ali em Jonas, capítulo 2, livro de Jonas, capítulo 2. Versículo 1. São 10 versículos que nós vamos ler hoje, Jonas, capítulo 2. Diz assim a palavra. Jonas 2, 1. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim. Para sempre, contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericórdia. Pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos nessa noite por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos à tua presença, meditarmos na tua palavra, aprendemos mais a respeito da tua palavra, a respeito do Senhor, da grandeza do Senhor, Pai. Nós te louvamos, Senhor, por esses dias que temos ministrado e meditado, Senhor, também na palavra, no livro de Jonas. O Senhor tem nos ensinado tantas coisas. E queremos que nessa noite possamos ampliar ainda mais o nosso conhecimento ao teu respeito. Mais do que isso, que possamos viver cada um desse entendimento nas nossas vidas, aplicar isso nas nossas vidas, Pai. É o que nós te pedimos, crendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Nós, resumindo aí, né, o que nós já falamos, nós trabalhamos aí no capítulo 1 de Jonas, primeiramente. Falamos a respeito
da motivação da negativa, né, de Jonas em ir a Nínive, que era a capital da Síria, as desavenças políticas que tinham, né, e das questões até mesmo militares, né, que envolviam a relação entre o reino de Israel e a Síria, o reino de Assíria. Depois nós falamos um pouco a respeito sobre algumas características que podemos identificar de Deus nos versículos seguintes, como Deus ele é soberano na sua vontade, como Deus ele domina sobre todas as coisas, como ele é um Deus salvador. E agora a gente chega nesse momento em que Jonas é lançado ao mar por aqueles marinheiros, depois da revelação que ocorre, né, obviamente, de que tudo que eles estavam passando, aquela tempestade que eles estavam vivendo, era fruto da desobediência de Jonas. Jonas é lançado ao mar e nós temos no capítulo 2 esse salmo, que assim a gente pode dizer, de Jonas, essa oração que ele faz, que destoa inclusive do modelo narrativo que a gente tinha, né, uma narração de uma história, e de repente você tem um salmo, né, uma poesia no meio do texto, saindo do capítulo 1 para o capítulo 2, que é essa oração de Jonas. E a gente, observando, né, esse salmo, essa oração de Jonas, a gente já pode destacar algumas coisas que são importantes logo no começo para a nossa vida, e a gente vai destacando e vai aplicando um pouco disso para a nossa vida. No capítulo 2, versículo 1, que a gente leu, Jonas, ou melhor, o livro de Jonas diz o seguinte: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Veja o que esses dois versículos já nos apresentam e, de certa forma, nos ensinam algo importante. Primeiro, o fato de Jonas ter sido lançado ao mar por aqueles marinheiros, a gente sabe o motivo, a desobediência dele. Mesmo ciente disso, da sua desobediência, ciente de que aquele peixe que o havia, vamos dizer assim, engolido, né, o havia tragado, estivesse talvez ali amando de Deus, né, ele talvez não tivesse consciente disso, mas ciente da situação que ele estava, da dificuldade que ele estava, de estar na boca ou no ventre de um peixe grande, que nós chamamos de baleia, né, para facilidade de aprendizado, por muitas vezes a identificamos como uma baleia, mas a Bíblia não identifica se seria ou não uma baleia. Mas é interessante que Jonas clama ao Senhor, ele ora ao Senhor. Na situação difícil em que ele estava, a Bíblia diz que ele orou ao Senhor e disse: Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo, gritei. Então nós temos um homem numa situação extremamente difícil da sua vida. Numa situação que talvez ele não soubesse como sair dela, ou para onde ir, o que fazer. E que a única coisa que lhe restou fazer foi orar a Deus. E a Bíblia diz que ele clamou, que ele gritou. E nessa reação que ele teve de orar a Deus, de buscar em Deus uma fuga, uma esperança, uma saída, gritando ou clamando a Deus, tamanho é o desespero dele. Talvez você já tenha vivido ou passado por situação em que a sua oração foi como a oração de Jonas, um grito de desespero, ou um clamor por um socorro, por um resgate.
E o que a gente tem de retorno da oração de Jonas é que o Senhor o respondeu, que o Senhor o ouviu. E aqui nós temos uma revelação que é extremamente importante para todos os que são cristãos, que têm a sua fé em Deus, que se relacionam com esse Deus, de entender que a nossa oração é feita a um Deus que ouve e que responde. Que o nosso clamor, que o nosso grito por socorro, ele não é feito diante de alguém que não ouve e que não responde. Pelo contrário, que a nossa oração, ela alcança um Deus que tem ouvidos e ouve. Como a gente vai ver o salmista declarar, por exemplo, deixa eu achar aqui, o Salmo 115, por exemplo. Salmo 115, versículo 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Torne-se semelhante a eles os que o fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. E o Salmo 61. Quando o salmista diz: ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo por ti no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Veja esses dois salmos. O 61, o salmista clamando a Deus para que ouça a sua súplica, que atenda a sua oração. E essa oração que ele clama desde os confins da terra chega ao coração do nosso Deus, que ouve esse clamor. E no 115 ele fala da diferença que há entre aqueles que clamam a Deus, ao Deus vivo, que tem a sua oração respondida, para aqueles que clamam aos outros deuses, que têm ouvido e não ouvem. Isso é interessante porque no próprio livro de Jonas, no capítulo 2, ele faz referência ali no seu salmo àqueles que têm depositado a sua esperança, depositado a sua fé em deuses que não podem responder à sua oração, que não podem trazer a resposta que ele espera. Quando ele diz no versículo 8, os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Quando Jonas estava para ser lançado, antes mesmo de ser lançado no mar, a gente falou sobre isso nos versículos anteriores que nós estudamos. Lembra que todos os marinheiros, inclusive o capitão do barco, eles se uniam e oravam e clamavam a Deus, aos deuses deles, para que aquela tempestade parasse, cessasse. E em vão eles oravam e clamavam e nada acontecia. Não havia resposta alguma ao clamor deles, até que eles chamam a Jonas, acordam a Jonas, e diz ele, clama também você ao seu Deus.
Quem sabe ele ter misericórdia de nós. Até que eles lançam sorte e descobrem que Jonas é que na verdade era o culpado daquilo. Agora nós temos o Jonas que dormia no barco, bem desperto, bem acordado, porque a situação é terrível para ele. E diante dessa situação terrível, dessa luta que ele tem, agora ele clama. Agora ele grita. Agora ele ora. Agora ele pede a Deus. E o que nós temos de resposta é que Deus ouviu o seu clamor e respondeu a sua oração. Quando a gente pega a narrativa da situação em que Jonas estava, talvez a gente passe por essa leitura de forma muito rápida e distante da nossa vida. Mas por quantas vezes nós não nos sentimos exatamente como Jonas estava? Em uma situação em que não havia saída ou esperança. O barco se foi com os marinheiros. A terra estava distante. E Jonas agora estava no ventre de uma baleia ou de um peixe grande. Em que não havia como pedir socorro a outra pessoa, não havia como escapar daquela situação, senão clamar a Deus. Por quantas vezes nós não nos sentimos em situações como esta, em que não percebemos ou não damos a devida atenção a uma verdade extremamente relevante na nossa caminhada cristã, que Deus ouve a nossa oração, que Ele responde a nossa oração, que diferente dos deuses ali do Salmo 115, na qual ele chama a atenção, tem ouvidos e não ouvem, no versículo 6, e que se torne assim aqueles que o seguem, nós temos um Deus que escuta as nossas orações. Nós temos um Deus que ouve o nosso clamor, que ouve o nosso grito, o nosso pedido de socorro, diante das nossas angústias e das nossas dificuldades. Olha como Jonas vai tratar a situação que ele estava. No versículo 13 ele diz: pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Por todos os lados que ele olhava, não havia saída, não havia para onde nadar, não havia para onde correr, as ondas o cercavam. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo. O santo templo simbolizava o lugar onde havia a presença de Deus. O desespero de Jonas era: será que um dia eu vou poder mais uma vez contemplar da sua presença, meu Deus? Será que eu vou ter mais uma vez a oportunidade de estar diante do Senhor, diante do local onde a tua presença é tida como real e verdadeira? Ele diz: as águas me cercaram até a alma. Olha o tamanho ou a profundidade e do perigo e da situação em que ele estava envolvido. Ele não sentia só a angústia do seu corpo, mas a angústia da própria alma, que não via escapatória, que não via saída, que não via esperança, porque ele sabia do erro que havia cometido. Ele sabia a falha que havia realizado ao se negar cumprir a vontade de Deus. Aqui nesse versículo 5 ainda ele diz assim:
e as algas se enrolaram na minha cabeça, porque talvez o mar trazia as algas e elas iam enrolando a cabeça dele. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Porque os judeus tinham entendimento que havia esse relevo diferenciado no fundo do mar. Então ele se sentia indo para um lugar onde não havia mais esperança para ele. Mergulhando tão profundo que talvez não tivesse como voltar mais. E como a gente, na nossa vida, se sente assim em alguns momentos. Cercado pelas turbulências, cercado pelas más notícias, cercados pelas dificuldades, com essas algas que envolvem a cabeça, talvez tapando os nossos ouvidos para não ouvir a palavra de Deus, encobrindo o nosso entendimento, trazendo confusão à nossa alma e à nossa mente, gerando um desespero que a gente passa a pensar que está no mais profundo abismo e que talvez não tenha mais uma saída, não tenha mais para onde ir, não tenha mais para a quem pedir socorro e que talvez jamais possamos mais ver ou viver a presença de Deus nas nossas vidas, tamanho o nosso erro, o nosso pecado, a nossa desobediência, a nossa falha diante de Deus. Chateamos tanto Deus que talvez eu não possa mais sentir a sua presença em lugar nenhum. Ele diz ainda, contudo, agora veja a virada no versículo 6. Ele veio falando sobre toda essa dificuldade, essa profundidade do mar, essa situação das ondas lhe cercando, numa situação que não via saída, que havia um desespero total, mas aí ele fala que, contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. O Senhor me poupou a minha vida. Teve misericórdia de mim. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor. Glória a Deus. Porque o Senhor não nos deixa esquecer que nós temos um escape diante das nossas dificuldades, lutas e diante dos nossos erros e inclusive dos nossos pecados. Nós temos a quem gritar e clamar por socorro. E como é bom quando as palavras fluem com verdade dos nossos lábios, vêm do nosso coração. Isso, de certa forma, toca o coração de Deus, porque é a sinceridade no clamor e no grito por socorro. Não são palavras de um momento de bonança e paz que simplesmente saem dos nossos lábios para manter um status de oração ou de um período de oração ou qualquer outra coisa, uma conversa fiada com Deus, mas assim aqui, uma verdade gerada pelo desespero, um clamor de misericórdia, um clamor de socorro, que vem e sai dos lábios daquele que sinceramente se sentem perdidos e sem esperança e não tem a quem recorrer a não ser a Deus. Jonas, o homem que estava fugindo de Deus, que o desobedeceu e não queria seguir os seus caminhos e seguir a sua direção, por os motivos que a gente já tratou nos dias anteriores. Agora se lembra e clama ao único que lhe pode salvar. Glória a Deus porque nós temos a quem clamar. Glória a Deus porque nós temos a quem gritar. E o Deus que nós seguimos não é como o Deus descrito no Salmo 115, que tem ouvido e não ouve, que tem boca e não fala, perna e não anda. Pelo contrário, Ele é um Deus vivo e o nosso clamor, ainda que seja feito nos confins da terra, são ouvidos por Ele.
os nossos clamores são ouvidos. Ele diz: fizesse subir da sepultura a minha vida, porque ele se sentia como morto, como alguém que já não tinha mais uma oportunidade, mas o Senhor o resgata. Ele diz no versículo 7, quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu até a ti a minha oração. Naquela situação de terror, de desespero, com as ondas jogando Jonas para o fundo do mar, e ele sem saber para onde ir, clama ao Senhor. O Senhor ouve a sua oração sobe até o Senhor nosso Deus, no seu santo templo. E aqui no versículo 8 é quando ele diz: o que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, porque aqueles que recorrem a outro Deus que não ao Deus vivo, infelizmente, precisam entender que recorrem, ou melhor, não podem recorrer à misericórdia, porque só o Deus vivo pode nos socorrer. As adversidades da vida, as lutas, batalhas, desertos, como a gente gosta de falar no meio cristão, elas seriam ainda mais duras se nós não tivéssemos a quem recorrer, se nós não soubéssemos que nós temos um Deus misericordioso, que ouve a nossa oração, que ouve o nosso grito de socorro e que estende as suas mãos para nos resgatar. E nesse agir de Deus, ele demonstra inclusive o seu domínio sobre a criação, como nós falamos na quarta-feira anterior. No caso de Jonas, ele move um peixe grande para lhe resgatar. No nosso caso, ele vai agir de acordo com a vontade dele, de acordo com o desejo dele. E no versículo 9 ele diz: mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Aqui, nesse salmo de Jonas, ou nessa oração de Jonas, nós temos um momento em que ele chega a algo que é muito comum nos salmos, que é um momento de agradecimento, em que ele reconhece que Deus o resgatou. E ele diz que fez votos por isso a Deus. Não descreve quais, mas os quais ele pagaria. Talvez até ali, entre esses votos, seria do tipo: não, se o Senhor me livrar dessa, eu vou para Nínive e vou pregar em Nínive. Quem sabe, não é mesmo? Vou fazer aquilo que deveria ter feito e não fiz, e que me trouxe essa situação agora. Uma situação difícil, de luta e batalha. Pela minha desobediência eu cheguei aqui. Pelo meu erro eu cheguei aqui nessa situação. Mas veja como Deus, ele é misericordioso, estende as suas mãos diante dessa situação difícil, da consequência do seu ato de desobediência. Ele clama a Deus, pede perdão, se arrepende do que está fazendo, e Deus o responde. Esse é um Deus que nós servimos, um Deus de misericórdia. O qual, quando nós entendemos as nossas falhas, os nossos erros, nos arrependemos, nos voltamos a Ele, clamamos a Ele, gritamos a Ele por perdão e misericórdia, Ele ouve e nos responde. Talvez a coisa que o inimigo da nossa alma, que Satanás mais queira fazer e causar em nós, é o sentimento de que nós não devemos pedir perdão, não devemos clamar, e que talvez Deus não vá nos ouvir, porque o que nós fizemos, o nosso erro, é grandioso demais e não há perdão e misericórdia para nós.
E talvez a coisa mais importante que a gente precisa entender é que o ato de Cristo na cruz do Calvário perdoa todos os pecados e que todas as dívidas que eram contra nós foram pagas. Isso não nos dá e não nos é um cheque em branco para pecarmos a revelia da forma que quisermos e usarmos e abusarmos da pior maneira possível, melhor dizendo, ou pensarmos que estamos usando a graça de Deus, a graça de Cristo. Mas é a certeza de que nós temos a quem recorrer, que é Jesus. Que nós temos um Deus que ouve a nossa oração, que nos escuta e está atento a nos socorrer. E olha que grito, que expressão maravilhosa que ele encerra a sua oração. Quando ele diz: ao Senhor pertence a salvação. Veja como Jonas declara na sua oração, no seu grito, no seu clamor, uma verdade que vai explodir no Novo Testamento, vai explodir com Cristo Jesus, que é quando nós reconhecemos que só Jesus Cristo salva, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a justiça, que Ele é o Messias, que Ele é o nosso Senhor e Salvador. A situação de desespero em que Jonas estava envolvido, de luta que Jonas estava envolvido, enfim, de terror em que ele estava envolvido, levou à conclusão que ao Senhor pertence a salvação. É Ele quem salva. E salva quem quer. Diante da nossa vida nessa terra como peregrinos que somos aqui, entender isso é extremamente importante. Porque vai determinar como é que nós vamos viver e nos relacionar com o Evangelho e com Cristo. Reconhecer a nossa dependência em Deus. Reconhecer que só Deus pode nos salvar. Que não são os meus atos de justiça, porque nós estamos exatamente nesse caso como Jonas, cercado em um mar de pecado, cercado em um mar de transgressão, envolvidos nas impurezas das nossas vidas. E que a única coisa que nos resta é orar, ter fé, que o nosso Senhor Jesus Cristo vai ouvir a nossa oração, clamar e gritar a Ele por socorro. Porque talvez a gente não entenda, mas a nossa vida está em jogo, assim como a de Jonas estava. A nossa vida também está em jogo, assim como a vida de Jonas estava. E por fim, para a gente já ir encerrando, o versículo 10, a Bíblia diz: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Olha que coisa maravilhosa, a gente lê essa frase, falou Deus ao peixe, e o peixe vomitou Jonas na terra, e a gente imagina essa cena de forma tão banal e corriqueira. Mas olha como Deus
Nós já tínhamos falado sobre como ele domina sobre todas as coisas. Primeiro a gente vê ele determinando a tempestade. Depois a gente vê ele, quando Jonas cai no mar, acalmando a tempestade. Depois a gente vê ele mandando um peixe grande engolir a Jonas. Carregar Jonas durante 3 dias, 3 noites. E agora a gente vê, depois do pedido e da oração de Jonas, reconhecendo a sua situação, reconhecendo o que ele precisava de Jesus, de Deus, melhor dizendo, reconhecendo que ele precisava do Senhor, que não havia outra salvação, clamando a Deus com toda a sua fé, reconhecendo que em Deus era o único e possível Senhor a resgatá-lo, que ele era um Deus que ouvia as orações, que ele era um Deus vivo, que ele era um Deus que havia entendido as suas orações. Esse mesmo Deus agora, ele não só é um Deus que ouve o nosso clamor e a nossa oração, mas ele é um Deus que responde. E responde com socorro. E responde como respondeu a Jonas, lhe devolvendo a vida, se assim a gente pode dizer. E colocando ele de volta no propósito pelo qual ele havia fugido. Colocando Jonas mais uma vez na vontade de Deus. Esse é o Deus misericordioso que nós temos. Ele não colocou Jonas, olha, mas você perdeu a sua vez, agora vai viver outra vida, vai fazer outra coisa, eu vou até te salvar, mas agora você não vai ser mais o profeta que vai a Nínive, você não vai ser mais o homem, você não é mais digno dessa missão, não. Ele é devolvido à terra para seguir o propósito que ele tinha. Para seguir a missão que ele deveria seguir. Esse é o Deus de misericórdia e amor que atua nas nossas vidas. Um Deus que nos perdoa diante das nossas falhas e dos nossos erros. Um Deus que ouve a nossa oração. Um Deus que tem o domínio sobre todas as coisas e que nos coloca de novo no propósito da sua vontade, no centro da sua vontade. Este é o Deus a qual nós seguimos. O Deus que nós amamos, o Deus que nós reconhecemos como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Amém? Que possamos crer cada vez mais nesta verdade e vivê-la em fé, praticando em oração, crendo que o nosso Deus ouve o nosso clamor e nos socorre, nos colocando mais uma vez no propósito, no centro da sua vontade. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos nessa noite por tudo que o Senhor tem nos ensinado nesses dias, meditando, estudando no livro de Jonas, Pai. Que a tua palavra possa cada vez mais ser revelada de forma clara e que possamos não só viver por conhecimento, mas praticar, Senhor, aplicar cada entendimento que o Senhor tem nos dado por meio da tua palavra, Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas e transgressões, ó Deus, e guia-nos pelo teu caminho, Pai. Ensina-nos a tua vontade. Escreve, Senhor, os teus mandamentos nos nossos corações, ó Pai, para que venhamos viver uma vida de obediência ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Deus, nós te louvamos porque nós cremos que o Senhor ouve a nossa oração, o nosso clamor chega até os teus ouvidos. E o Senhor tem nos atendido de acordo com o teu desejo e a tua vontade. Nós clamamos por isso, crendo que tu és poderoso para fazer. Amém. E amém. Amém, pessoal. Então, caminhamos aí mais um versículo, mais um capítulo de Jonas, capítulo 1, capítulo 2. Na quarta-feira que vem a gente entra no capítulo 3. E assim a gente vai avançando pela graça e pela vontade de Deus. Amém? Quarta-feira, então, a gente volta para falar mais um pouquinho a respeito de Jonas.
E domingo às 10 horas da manhã a gente tem o nosso estudo bíblico no Catecismo Nova Cidade. Você também está convidado para participar. Amém? Fiquem com Deus. Deus abençoe. Uma ótima quarta-feira. É restinho de quarta, na verdade, né? Descansem. Tenham um restinho de semana abençoado. Na quinta, sexta. E nos vemos no domingo, tá bom? Forte abraço. Tchau, tchau.